Número 11.424, de 6 de janeiro de 2000. Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado. Título 1. Da sede da Constituição. Capítulo 1. Disposições iniciais. Artigo 1º. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, órgão de controle externo com sede nesta capital, tem jurisdição própria e privativa em todo o território estadual, na forma do artigo 34 desta lei. Parágrafo único. Sua jurisdição, nos termos deste artigo, estende-se aos entes elencados no corpo do artigo 34, que estiverem fora do território do Rio Grande do Sul. Artigo 2º. O Tribunal de Contas compõe-se de 7 conselheiros. Artigo 3º. Integram a organização do Tribunal de Contas o Tribunal Pleno, as câmaras, os conselheiros, a presidência, as vice-presidências, a Corregedoria Geral, a ouvidoria, os auditores substitutos de conselheiro, o corpo técnico e os serviços auxiliares, e a Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena. Parágrafo único. Os conselheiros e os auditores substitutos de conselheiro, quando em substituição, poderão funcionar como juízo singular naquelas matérias definidas em regimento interno, ressalvados os casos em que, por disposição legal ou constitucional, imponha-se a manifestação do tribunal como órgão colegiado. Capítulo 1. Dos conselheiros. Artigo 4º. Os conselheiros serão nomeados pelo governador do estado. Artigo 5º. Os conselheiros nos crimes comuns e nos de responsabilidade serão processados e julgados originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça. Artigo 6º. Não poderão exercer contemporaneamente o cargo de conselheiro parentes consanguíneos ou afins na linha reta em qualquer grau e na linha colateral até o 2º grau. Parágrafo único. A incompatibilidade resolve-se antes da posse, contra o último nomeado ou contra o de menos idade. Se nomeados na mesma data, entendendo-se como nula a nomeação. Depois da posse, contra o que lhe deu causa ou, se imputável a ambos ou a nenhum, contra o que tiver menos tempo de exercício no cargo pela perda do cargo. Artigo 7º. Os conselheiros têm prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias contados da publicação do ato de nomeação no órgão de divulgação oficial para a posse no cargo, e 15 dias, igualmente prorrogável por mais 15, para entrar em exercício. Artigo 8º. Depois de nomeados e empossados, os conselheiros só perderão o cargo por sentença judicial transitada em julgado, exoneração a pedido ou por motivo de incompatibilidade nos termos do artigo 6º. Artigo 9º. Aos conselheiros e auditores substitutos de conselheiro, estende-se as vedações legais aplicáveis aos juízes, assim como os casos de impedimento e suspeição previstos na lei processual. Capítulo 3. Dos auditores substitutos de conselheiro. Artigo 10. Os auditores substitutos de conselheiros, em número de 7, serão nomeados pelo governador do estado, dentre bacharéis em ciências jurídicas e sociais, mediante concurso público de provas e títulos realizado perante o Tribunal de Contas. Parágrafo único. Além dos requisitos exigidos para a inscrição no concurso, deverá o candidato contar com no mínimo 35 e no máximo 65 anos de idade nos termos da Constituição Federal e Estadual. Artigo 11. Os auditores substitutos de conselheiro nos crimes comuns e de responsabilidade serão processados e julgados originariamente pelo Tribunal de Justiça do Estado. Artigo 12º. Depois de nomeados e empossados, os auditores substitutos de conselheiro somente perderão o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, exoneração a pedido ou por motivo de incompatibilidade nos termos do artigo 6º. Artigo 13. Os titulares do cargo de auditor, de que tratam o parágrafo 4º do artigo 73 da Constituição Federal e o parágrafo 2º do artigo 74 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, os quais, nos termos dos textos constitucionais, substituem os conselheiros e exercem as demais atribuições da judicatura, presidindo processos e relatando-os com proposta de decisão, também serão denominados conselheiros substitutos.
Os auditores substitutos de conselheiros substituirão os conselheiros em suas faltas e impedimentos, bem como nos casos de vaga nas hipóteses e na forma prevista no regimento interno do Tribunal de Contas. Os auditores substitutos de conselheiro, quando não estiverem no exercício das atribuições de conselheiro, exercerão as demais atribuições de judicatura. Capítulo 4 do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Artigo 16. O Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas rege-se por lei estadual específica. Capítulo 5 do Corpo Técnico e dos Serviços Auxiliares. Artigo 17. Os servidores do Corpo Técnico e os Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas integrarão quadros próprios com a estrutura e atribuições que forem fixadas por lei, pelo regimento interno ou cometidas pelo Tribunal Pleno. Parágrafo 1º. A investidura em cargo do quadro pessoal efetivo do Tribunal de Contas dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Parágrafo 2º. Os servidores dos quadros de pessoal do Tribunal de Contas serão nomeados pelo presidente, que lhes dará a posse. Artigo 18. Para o exercício das suas atribuições, o corpo técnico e os serviços auxiliares terão organização apropriada em unidades de trabalho, na forma estabelecida no regimento interno ou em resolução. Na criação das unidades, serão consideradas a conveniência dos serviços e a eficiência e rapidez da fiscalização. A área de atribuição das unidades poderá abranger um ou mais municípios e um ou mais órgãos ou entidades da administração estadual. A criação, transferência de sede e extinção das unidades são da competência do Tribunal Pleno, bem como a fixação, ampliação ou redução das respectivas atribuições. Título 2 da Organização, capítulo 1 do Tribunal Pleno. Artigo 19. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos conselheiros. Parágrafo 1º. As sessões do Tribunal Pleno serão dirigidas pelo presidente e, nos seus impedimentos, sucessivamente pelo vice-presidente, pelo segundo vice-presidente, pelo corregedor-geral, pelo ouvidor e pelo conselheiro mais antigo. Parágrafo 2º. É indispensável para o funcionamento do Tribunal Pleno a presença de, no mínimo, 4 conselheiros, além do presidente. A convocação de auditores substitutos de conselheiro para a substituição de conselheiros far-se-á nos termos do artigo 14. O auditor substituto de conselheiro, quando no exercício da substituição, fará jus à diferença da remuneração na forma regimental. Artigo 20. Além de outras atribuições previstas nesta lei, no regimento interno ou em resolução, será da exclusiva competência do Tribunal Pleno elaborar e alterar seu regimento interno, assim como decidir sobre as dúvidas suscitadas na sua aplicação, decidir sobre a organização do corpo técnico e dos serviços auxiliares, propor à Assembleia Legislativa a criação e extinção de cargos e funções e a fixação da respectiva remuneração, bem como a alteração da organização do Tribunal de Contas. Eleger o presidente, o vice-presidente, o segundo vice-presidente, o corregedor-geral e o ouvidor e os presidentes das câmaras, bem como dar-lhes posse na forma estabelecida no regimento interno. Dar posse aos conselheiros e aos conselheiros substitutos, bem como atestar-lhes o exercício nos respectivos cargos. Dar posse ao procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Dispor sobre a organização e atribuições da Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena, mediante regulamento aprovado por resolução. Artigo 21. As sessões e a ordem dos trabalhos do Tribunal Pleno serão reguladas no regimento interno. Capítulo 2 das Câmaras. Artigo 22. O Tribunal poderá dividir-se em câmaras, mediante deliberação da maioria de seus conselheiros efetivos. Parágrafo 1º. Cada Câmara compor-se-á de 3 conselheiros, que a integração pelo prazo de 2 anos permitida a recondução. Parágrafo 2º. O presidente do tribunal não participará da composição das câmaras. Parágrafo 3º. É permitida a permuta ou remoção voluntária dos conselheiros de uma para outra Câmara, com a anuência do Tribunal Pleno. O Tribunal de Contas poderá criar câmaras para funcionar em regime de exceção, com maior número de membros, as quais serão compostas por auditores substitutos de conselheiros e presididas por conselheiro efetivo. Artigo 23. A composição, a competência e o funcionamento das câmaras, bem como os recursos e os pedidos de revisão de suas decisões, serão regulados no regimento interno, observado o disposto nesta lei. Título 3 da Administração Superior, capítulo 1 das Disposições Iniciais. Artigo 24.
Ao Tribunal de Contas cabe eleger dentre seus conselheiros titulares o presidente, o vice-presidente, o segundo vice-presidente, o corregedor-geral, o ouvidor e os presidentes das câmaras, para mandatos correspondentes a 1 ano cível. Parágrafo 1º. A eleição realizar-se-á em escrutínio secreto, em sessão plenária convocada para a segunda quinzena do mês de outubro, exigindo-se sempre a presença de pelo menos 5 conselheiros titulares, incluindo o que presidir o ato, considerando-se eleito o conselheiro que obtiver a maioria dos votos. Parágrafo 2º. A eleição do presidente precederá sempre a do vice-presidente. Nas eleições a que se refere este artigo, somente poderão tomar parte os conselheiros efetivos, ainda que em gozo de férias ou licença. É permitida a reeleição sucessiva para os cargos previstos no caput, exceto para presidente e vice-presidente, a qual se dará apenas uma vez para igual período de atuação. Artigo 5º. Parágrafo 5º. A posse e o exercício dos eleitos dar-se-á sempre na primeira quinzena de dezembro. Artigo 25. Se nenhum dos conselheiros obtiver a maioria necessária, proceder-se-á novo escrutínio entre os 2 mais votados. Se mesmo assim a maioria não for alcançada, será considerado eleito o conselheiro mais antigo no cargo. Artigo 26. Se ocorrer vaga na presidência nos 60 dias que antecedem ao término do mandato, o vice-presidente completá-lo-á. Se, no mesmo período, ocorrer vaga na vice-presidência, assumirá o segundo vice-presidente. Se a vaga ocorrer antes dos 60 dias referidos, proceder-se-á à eleição para o seu preenchimento, devendo o eleito completar o mandato. Capítulo 2 da Presidência. Artigo 27. Compete ao presidente do Tribunal de Contas, além de outras atribuições previstas nessa lei, no regimento interno ou em resolução, as seguintes: administrar o tribunal e dirigir o corpo técnico e os serviços auxiliares, convocar sessões do Tribunal de Contas, dirigir seus trabalhos, ordenar as discussões e proclamar o resultado das votações, instalar as câmaras, votar quando ocorrer empate na votação de qualquer matéria, dar posse aos servidores do corpo técnico e dos serviços auxiliares, expedir os atos administrativos referentes aos conselheiros, ao procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, aos auditores substitutos de conselheiro e aos adjuntos de procurador, inclusive aos inativos, excetuados os de nomeação, demissão, exoneração e aposentadoria. Expedir os atos de nomeação, demissão, exoneração, remoção, aposentadoria e outros relativos aos servidores do Tribunal de Contas, inclusive no que couber aos inativos. Organizar e submeter à aprovação do Tribunal Pleno a proposta do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, bem como dos projetos de abertura de créditos adicionais. Autorizar a realização de todas as despesas à conta das dotações consignadas no orçamento. Exercer o poder disciplinar aplicável aos servidores do corpo técnico e dos serviços auxiliares, salvo a pena de demissão, a qual dependerá de aprovação do Tribunal Pleno, bem como outras penalidades, cuja aplicação, nos termos do regimento interno, seja da competência do referido órgão. Representar o Tribunal ativa e passivamente em juízo nas relações externas. Fazer expedir e subscrever os atos executórios das decisões do Tribunal. Organizar o relatório anual dos trabalhos do Tribunal de Contas e apresentá-lo ao Tribunal Pleno para, nos termos do artigo 72 da Constituição Estadual, encaminhá-lo à egrégea Assembleia Legislativa. Dispensar e declarar a inexigibilidade de licitação, bem como praticar outros atos correlatos na forma da lei. Dispor sobre a direção e funcionamento da Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena. Parágrafo único. Nos casos de impedimento, licenças, faltas ou férias concomitantes do presidente e do vice-presidente, ocupará a presidência sucessivamente o segundo vice-presidente, o corregedor-geral, o ouvidor e o conselheiro mais antigo. As atribuições dos incisos 7, 9, 10, 12 e 14 do artigo anterior poderão ser delegadas na forma prevista no regimento interno. O presidente do Tribunal de Contas perceberá, a título de representação, importância equivalente à que perceber o presidente do Tribunal de Justiça. Capítulo 3 das vice-presidências. Artigo 30. São atribuições do vice-presidente, além de outras previstas no regimento interno ou em resolução, as seguintes: substituir o presidente em seus impedimentos, faltas, licenças ou férias e suceder-lhe no caso de vaga.
Colaborar com o presidente na representação e administração do tribunal. Artigo 31. O vice-presidente do Tribunal de Contas perceberá a título de representação a importância equivalente a que perceber o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça. Artigo 31-A. São atribuições do segundo vice-presidente, além de outras previstas no regimento interno ou em resolução, as seguintes: substituir o vice-presidente em seus impedimentos, faltas, licenças ou férias e suceder-lhe no caso de vaga, e colaborar com o presidente na representação e administração do tribunal. Capítulo 4 da Ouvidoria. As atribuições do Corregedor-Geral serão definidas no regimento interno ou em resolução. As atribuições do ouvidor serão definidas por lei.